Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo na paz de Deus, tudo na paz de Cristo. Estamos para mais uma quarta-feira, a última quarta-feira dessa seleção de palavra de Deus para abençoar suas vidas em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero dizer que hoje, excepcionalmente hoje, nós não estamos ao vivo, mas esse vídeo ele está sendo transmitido aqui pelo YouTube e também lá no Instagram. Nós conseguimos arrumar uma programação e os dois vídeos, esse e o vídeo anterior, também estão lá, vão estar também no Instagram, no mesmo horário, na quarta-feira, às 9 horas da noite, para você ser abençoado ou abençoada com a palavra de Deus, amém? E antes de começar a palavra, não esquece de deixar seu like, curtir o canal, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis que você pode conhecer. Por quê? Porque o tema que nós estamos trazendo aqui é um tema importante, meu irmão, minha irmã. É um tema sobre o suicídio. Nós falamos, na nossa primeira live, que foi lá no dia 15, continuamos na quarta-feira passada e hoje é a última quarta-feira, que também é a última quarta-feira do mês de setembro, que representa o Setembro Amarelo, o mês do combate ao suicídio. E eu sempre falo esse dado estatístico porque é muito importante. No ano de 2019 para 2020, 700 mil pessoas cometeram um suicídio. Isso realmente é um dado muito ruim. E conforme o relatório de 17 de junho lá de Genebra, a OMS diz que a cada 100 seres humanos que faleceram, um foi de suicídio. E a gente tem que tentar ao máximo tirar essa estatística, como eu sempre falo, é muito difícil você erradicar isso, vai ser muito difícil, mas a gente, em nome de Jesus Cristo, a gente pode pelo menos diminuir esse índice, amém? Para que almas possam viver mais e morrer menos em nome de Jesus, amém? Então nós chegamos aqui no nosso terceiro ponto, na nossa terceira ministração, um breve resumo da primeira ministração. Eu mostrei através da palavra de Deus lá na nossa live, que está aqui no nosso canal, é só você procurar depois, a respeito de onde é o problema, de onde começa o problema que leva uma pessoa ao suicídio. E esse problema, obviamente, começa ali na alma do ser humano, que é dividida em três partes: emoção, vontade e mente. E ali lembranças, conhecimento, emoções, vontade, isso acaba levando o ser humano ao suicídio. E aí, a semana passada eu expliquei como que entra a corrupção dentro dessa alma, E hoje eu quero dar um exemplo bíblico disso acontecendo, um exemplo dessa situação meio que real, para que você realmente possa entender qual é a dificuldade que acontece na vida do ser humano e que leva, sim, o ser humano ao suicídio. Então nós vamos, nessa ideia, combater o suicídio, amém, irmãos? Então a palavra de Deus hoje se encontra lá no livro de Salmos. Salmos capítulo 41, versículo 4, diz exatamente assim: E disse, ó Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim e cura-me. Amém? O escritor, o salmista, nesse momento, ele abre o coração para Deus e ele fala: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu dei mancada, eu não deveria ter feito algo que desagradou o Senhor. Então, o que ele pede? Ele pede compaixão, para que o Senhor ele tenha piedade, para que o Senhor tenha misericórdia. Isso quer ter misericórdia. E pediu para quê? Para que ele fosse curado, ou seja, para que ele não pecasse mais daquela forma que ele pecou. Amém? Isso é natural, meu irmão, minha irmã, porque falhas, erros, todos nós vamos ter. Eu sempre falo isso, não adianta a gente falar assim: mas a pessoa não erra porque a pessoa é pastor, a pessoa não erra porque é padre, porque é freira, porque não existe isso no reino de Deus. A Bíblia fala que aquele que está de pé, ele tem que tomar cuidado para não cair. Eu quero trazer um exemplo bem claro disso para vocês hoje, para vocês poderem entender que a falha ela não está somente no cargo ou onde você nasceu, quem você é. A falha está dentro de você. Como eu falei lá na primeira live, lá no dia 15 de setembro, eu falei sim que a falha ela vinha de dentro da alma. E como eu falei também lá 15 de setembro, cada alma ela é específica, ela é única. Entendeu? E pela alma ser única, a gente tem falhas dentro dela unicamente. Então o Senhor ele fala para nós hoje, ele abre o nosso coração para que possamos ser curados, porque ele tem compaixão, ele é rico, ele é infinito em misericórdia. E as misericórdias do Senhor alcançam as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Então eu quero trazer para você dois exemplos claros do que eu estou falando. E os exemplos eles estão aonde? Eles estão em Judas e o nosso brother Pedro. Tá aqui do lado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá Pedro e aqui tá Judas.
Amém? Ambos tiveram basicamente a mesma história. A mesma história espiritual. A diferença é que um caminhou para o caminho errado e outro caminhou para o caminho certo. Mas ambos tiveram. A gente começa primeiramente com o que eles eram. Ambos eram apóstolos, né? Então vamos, onde a gente está escrito isso? Está escrito lá no livro de Marcos. Lucas capítulo 12. Capítulo 6, versículo 12 e 16, está bem assim, meu irmão, minha irmã. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar, preste bastante atenção, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos, e estes 12, Simão, em que pôs o nome Pedro, e o seu irmão André, eu acho que eu li errado, desculpa. Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a estes 12. Aí ele fala o nome dos 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, veja bem, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, esse Judas que inclusive escreve lá o livro de Judas que existe na Bíblia, e por final, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Veja bem que eu grifei bem nesse texto Pedro e Judas, né? Por quê? Porque isso mostra que Judas e Pedro foram apóstolos. Se você der uma continuidade nesse texto, você vai ver que Jesus Cristo fala assim, ó, e ele deu para esses apóstolos o poder de expulsar demônio, curar doentes, orar por vidas, transformar vidas, pregar o evangelho. Ou seja, até esse instante, tanto Pedro quanto Judas, eles tinham exatamente as mesmas características espirituais. Ambos tinham o mesmo cargo, ambos eram apóstolos. Você vê que uma falha, ela não parte de tipo assim do cargo que a pessoa tem. E o mais interessante dessa passagem é que é o seguinte, antes de Cristo chamar os 12, ele subiu ao monte e passou uma madrugada inteira orando, buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor, buscando a graça, para que o Senhor desse direção. E olha só que interessante, ele achou Pedro e ele achou Judas. Amém? Isso é um fato. Às vezes a gente fica com a nossa cabeça assim pensando, pô, mas será que Deus me escolheu? Será que Deus me chamou? Será que realmente eu sou servo do Senhor? Será que eu estou preparado? Será que eu não estou preparado? Meu irmão, minha irmã, uma coisa que você tem que entender sobre o chamado do Senhor, sobre, vamos dizer aqui, a eleição de Deus, porque sim, Deus tem os eleitos dele. Quem são os eleitos para a obra, né? Ou seja, a Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo fala que foram chamados para pastor, outros foram chamados para mestre, outros foram chamados para orar, outros para cantar, para dançar e por aí vai. Então, quando você tem um chamado dentro da igreja, o chamado nunca é o pastor que te dá, o chamado quem te dá é Deus. O chamado é o Senhor que entrega na sua vida. E você pode ver que dentro desses caras que foram chamados, nós temos ali uma infinidade de falhas, como o Judas, obviamente, que você já conhece meio que a história dele, que se tornou negativamente famosa. Nós temos a história de Pedro, nós temos Tomé, que era um cara que nem acreditava, olha só. Tomé estava no meio dos apóstolos. Amém? E outros caras que fizeram falhas, porque são seres humanos falhos. Sabe, meu irmão, minha irmã? A falha, ela faz parte da humanidade. Ela faz parte de dentro de nós. Amém? E aí esses caras, eles, por mais que eles fossem apóstolos, eles também tinham suas falhas. Eles também deram mancada. E eu quero trazer as falhas deles para vocês, para nós começarmos a analisarmos uma a uma. A primeira falha que eu trago é a de Judas, que está lá em João 12, 4 versículo, João 12, versículo 4 e 6. Hoje eu estou meio ruim da leitura. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais do que 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Amém? Vamos trazer primeiro aqui a história um pouco aqui do nosso parceiro, do nosso parceiro Judas.
Por que Judas teve esse sentimento? Se você ler nesse texto aí, é muito louca a história desse texto. Uma mulher, ela pega um vaso, né? Um vaso, não, um frasco daquela pedra alabastro, né? E com um perfume muito caro. E ela derrama todo o perfume nos pés de Jesus Cristo. E aí, tipo assim, Judas ele fica com ela e falou: pô, por que não vendeu e deu pros pobres? Por quê? Porque Judas ele era meio que o tesoureiro de Jesus Cristo e a Bíblia fala que ele já era ladrão, sabe? Ele não foi só um traidor, ele já era um ladrão. Ele já era uma pessoa que tinha uma visão voltada para o mundo. Como eu falei para você, meu irmão, minha irmã, as falhas, as nossas, como eu falei lá no início, depois se você não assistiu, assista a nossa primeira live, nós somos uma folha em branco. E nessa folha em branco são colocadas coisas dentro de nós, como hábitos, cultura, educação e ensino, entendeu? E quando nós temos o nosso hábito voltado para a parte negativa da vida, como eu falei lá, sabe? Ele tinha esse hábito, por exemplo, é o hábito da ganância. Ele era uma pessoa gananciosa e ele permitiu que a ganância entrasse dentro do coração dele. Jesus Cristo fala o seguinte, ele adverte, não Judas, mas a todos nós. Ele fala, não tem como você servir dois senhores. Não adianta você servir a Deus e servir a Mamon, nas versões mais antigas, porque Mamon era o deus do dinheiro. Então ele fala, não adianta você querer servir os dois. Isso nunca vai acontecer na sua vida. Judas, ele é o seguinte, ele quis servir os dois. Na verdade, Judas quis estar centrado. Por mais que ele tivesse poder para poder curar vidas, transformar, expulsar demônios, pregar a palavra, ele queria usar aquilo para o benefício próprio. Isso estava dentro do caráter dele, ou seja, dentro da alma dele, dentro da falha dele. Ele era um cara com a alma corrompida. Ele era uma pessoa que deixou a alma se corromper pelo dinheiro. E quando a gente se deixa a alma nossa corromper, existe uma coisa que vai entrando dentro de nós, que é o egoísmo. Sim, o egoísmo é o fato da pessoa só pensar nela, só achar que as coisas têm que ser para ela. É o fato da pessoa, tipo, se preocupar somente com o que é bom para ela. É o fato da pessoa achar que ela é orgulhosa, ela é vaidosa, você pode ver que até meu bonequinho aqui, ele é meio, tipo, metrosexual aqui, ele é meio, tipo, perna, assim, entendeu? Ele é meio chiquezão, entendeu? Por quê? Porque Judas, ele estava preocupado muito com a aparência. Quando ele olha pro perfume, primeiro ele olha a aparência, ele não olha o sentido, né? Ele não olha a ideia, ele não olha o conceito, sabe? Muitos passam por isso e muitos não entendem que a verdade é que Jesus Cristo, ele está querendo trazer para dentro do nosso coração uma atitude e não bens materiais. Bens materiais ficam, mas quando nós estamos ligados a este mundo, é muito difícil a nossa alma se conectar ao nosso espírito e o nosso espírito se conectar a Deus, porque a nossa alma ela está muito mais conectada à nossa carne. Isso é uma verdade. E a gente vive pela carne, a gente vive por aquilo que a gente vê. E Judas, ele estava nessa pegada. Por mais que ele tivesse visto andar sobre as águas, ele tivesse visto Jesus multiplicar o pão, ressuscitar mortos, a cabeça dele estava voltada para o dinheiro. Olha só, ele fala, mano, isso aí dá umas 300 moedas de prata. Ou seja, o que ele pensou? Quando chegasse esse dinheiro na minha mão, né, eu ia tirar uma parte para mim, porque ele era o quê? Ele era ladrão. Entendeu? Isso não estava dentro de um ensinamento. Olha só, é por isso que às vezes a gente fala assim, o cara é crente, o cara é errado. Não, o cara é ser humano, o cara é errado. O ser humano é errado. Não é o crente que é errado, não é o macumbeiro que é errado, não é o espírita que é errado. É o ser humano que é errado. As posições espirituais da pessoa não definem quem elas são. Como eu sempre falo, eu falo sempre isso. Eu tenho um amigo muito parceiro meu, que ele é do candomblé e é uma excelente pessoa. E eu conheço muito cristão que não vale absolutamente nada, que eu tenho até vergonha de falar que aquela pessoa é cristã. Sabe, o caráter, ele não está naturalmente naquilo que a pessoa finge que acredita. O caráter está dentro da alma, porque o hábito dela pode ser ruim. O hábito de Judas, nesse caso, era um hábito de ladrão. Por quê? Porque ele vivia pela parte daquilo que ele podia tomar um proveito para si próprio. Mas ele esquecia que a vida ela é muito ínfima para você ficar tomando proveito. Entendeu? E você vai ver que o fim dele não foi o fim legal. Por quê? Porque ele alimentou ali no campo da mente dele somente coisas ruins. E aí, as emoções dele, lembra que eu falei que tem gente que é muita razão e muita emoção? Judas, ele era muita razão. Então, tipo assim, ele começou a fazer
fazer cálculos. Ele como, isso aqui vale 300 pau. Pô, 300 conto. Se eu jogo na bolsa, eu finjo que eu vendi por 200, eu fico com 100. Pô, aí com 100 eu posso comprar um não sei aqui, posso fazer não sei o que. Ele começa a calcular do lado racional. E se você calcula do lado racional, você perde o lado espiritual. Entendeu? Então as emoções da alma de Judas eram emoções corrompidas. Naturalmente, a vontade dele era a vontade voltada para o dinheiro. Entendeu? Isso é um fato. Mas, irmãos, vamos se acalmar, porque você vai entender que não é só porque Judas tinha isso que ele não tinha direito à salvação. Ele também tinha. Porque antes de tudo, Jesus Cristo chamou ele para apóstolo. E quem escolheu ele como um apóstolo foi o próprio Deus em concordância com Cristo. Porque Cristo passou uma madrugada inteira orando. Nós não podemos esquecer desse detalhe. A mancada está dentro da vontade dele. Porque a mente e as emoções de Judas já estavam corrompidas. Amém, meu irmão, minha irmã? Mas você acha que com Pedro foi diferente? Não foi, não. Pedro seguiu a mesma linha de ideia. Olha só o que aconteceu com Pedro. Está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21 e 22, que diz assim: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. E olha só que Jesus Cristo fala para ele no versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um humano pensa e não como Deus pensa. Olha só que parte mais sinistra. Pedro também, da sua parte, ele falhou. Olha só, ele tipo assim, se você ler um pouco antes dessa passagem, é muito louca. Essa passagem, eu acho uma das passagens mais loucas da palavra de Deus. Lê lá Mateus 16 e você vai entender o que eu estou falando. Olha só o que aconteceu. Tem um momento que Jesus Cristo olha para a galera, para os discípulos, para a galera que andava com ele, para os apóstolos, e fala assim: quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro se levanta e fala: Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo olha para Pedro e fala assim: Nossa, Pedro, sabe, isso é muito louco, porque quem te revelou isso foi o Espírito Santo de Deus, e não foi revelação feita por homens. Pedro, você vai ser uma bênção. A tua palavra vai ser uma bênção. A porta que você abrir no céu será aberta aqui na terra. A porta que você fechar no céu vai ser fechada aqui na terra. E sobre você eu levantarei uma grande igreja. Naquele momento, o coração de Pedro não somente se encheu de alegria, mas ele se encheu de orgulho. Ele se encheu ali, ele foi se enchendo. Pedro foi se enchendo. E eu vou te explicar o que aconteceu com Pedro depois. E aí, na sequência, Jesus Cristo vira para os discípulos novamente e fala assim: galera, é o seguinte, vocês precisam entender que eu preciso ir para Jerusalém. Lá uma galera vai se reunir, vai me pegar, e o pau vai fechar, e eu vou ser crucificado, e eu vou morrer. Mas não se preocupa, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. Né? Aí Pedro, o que Pedro faz? Pedro, o ego dele estava onde? Estava lá em cima, ó. Tava aqui, ó. Pô, eu sei quem é Jesus, pá. E naquele momento ele chama Jesus Cristo de lado e ele vira e fala assim: imagina, não fale isso, porque não sei o quê. E Jesus Cristo repreende Satanás na vida de Pedro. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo estava na vida de Pedro, revelando quem era Cristo, Satanás também tomou posse da vida de Pedro. Por que isso aconteceu? Porque Pedro era um homem confuso. Vamos lá, vamos pegar a origem de Pedro. Pedro era um pescador. Pedro não era um engenheiro, não era um médico, não era um cobrador de imposto que tinha muito dinheiro na época, não era um grande fazendeiro, não era dono de posses, não era um senhor de nada. Pedro era apenas um pescador. Inclusive, quando Jesus encontra Pedro, Pedro tinha vindo de uma pescaria falha, porque ele passou a madrugada inteira pescando e não pescou absolutamente nada. Então o ego de Pedro era um ego muito pequeno, e ele precisava de uma injeção de ego, só que quando ele chega no ego, ele faz aquilo de uma forma errada. E ele toma aquilo de uma forma errada para si e ele expande de uma forma completamente errada. E aí nesse momento, nessa situação, nessa ocasião, ele acaba permitindo que Satanás entre na vida dele. Por quê? Porque o ego dele se encheu. Olha só, meu irmão, minha irmã, eu falei isso a semana passada a respeito das falhas que estão dentro da nossa alma. E uma delas é exatamente as heresias, né? Sabe? A gente deixar que elas entrem no nosso coração, deixar que
elas corrompam a nossa vida. E o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele chegou, ele deixou que isso entrasse no coração dele. Como ele era uma pessoa que de repente ele era meio complexada, ele tinha algumas dúvidas a respeito do cristianismo de Cristo, e o Espírito Santo revela isso para ele, e na hora que Cristo faz uma pergunta, ele tem uma resposta assertiva. Quando Cristo fala com ele não leva aquilo para um lado positivo, ele leva aquilo para o ego, e aí ele infla o ego dele. O que aconteceu ali na mente, na emoção e na vontade? A mente dele se encheu do próprio conhecimento, então criou-se um orgulho. Automaticamente as emoções dele foram emoções de posse, de altivez, de tipo assim, mano, de soberba, né? E a vontade dele foi o quê? De repreender o próprio Cristo. Olha que louco! Nesse momento, quando a mente dele se enche do seu próprio conhecimento, sabe, Satanás entra e começa a trabalhar na vida dele. Sabe, meu irmão, minha irmã, muito suicida. Ele tem muito pensamento que vem de Satanás na mente dele. Mas por quê? Porque o ego é machucado, porque é complexado, porque é traumatizada, passou por situações que geram um trauma, um complexo, tem mágoa que está carregando. E quando a pessoa está vivendo esse tipo de situação, ela vai permitindo que Satanás vai colocando coisa na mente. E ele começa na mente, e aí ele passa para as emoções a fim de chegar na vontade. Quando chega na vontade, é a hora que a pessoa vai lá e tira a própria vida. O Senhor não nos chamou para isso. Você pega Judas, por exemplo, eu falei aqui de Judas, Satanás começou a colocar na mente dele dinheiro. Ele tinha um hábito de querer ganhar dinheiro. E quando ele tem uma oportunidade, ele vai lá e ele faz uma troca de Cristo por dinheiro. Quando o nosso chega, quando Pedro era um cara que ele era muito o ego, né? Aquele negócio de eu preciso alimentar o meu ego, eu sou muito complexado. E quando Cristo faz isso, Satanás vai lá e toma posse dessa vaidade e vai lá e ele repreende Jesus Cristo e acaba sendo, expulsado como demônio, cara. Olha só que louco. Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa alma, para ela se corromper, é isso aqui, cara. É uma verdade, cara. Sabe, a gente precisa se ligar nessa ideia. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque quando a nossa alma ela tá tentando caminhar com Cristo, Satanás está aqui, bombardeando a nossa mente. A Bíblia fala que o campo de batalha dele é a nossa mente. A Bíblia fala que ele não tem capacidade de ler os nossos pensamentos, mas ele tem a capacidade de lançar setas sobre ele. E quando ele começa a atingir a nossa mente, a gente começa meio que maquinar o mal, e a gente começa meio que caminhar para as coisas erradas. Aconteceu isso com o nosso parceiro Pedro e aconteceu isso também com Judas, sabe? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o Senhor, ele nos chama para vitória e não para derrota. Você acha que se você parasse, pudesse trocar uma ideia hoje com Deus, face a face, e você perguntasse para ele assim, mas Senhor, por que Judas? Por que Judas se matou? Aí Deus vai falar assim, por quê? Foi a vontade dele, cara, ele podia ter se salvado. Sabe? Ele podia ter se arrependido, mas o orgulho, a alma dele estava tão corrompida, ela estava tão voltada para as coisas deste mundo, que ele não conseguiu voltar atrás. Amém, meu irmão, minha irmã? Sabe, a pergunta hoje, o terceiro tema é o que é a cura, para que nós não caiamos no suicídio. Né? Qual é a cura? A cura é o arrependimento. A cura é expulsar da nossa mente tudo aquilo que vem de Satanás, todo hábito ruim. A gente precisa ter uma mudança de mente. Eu falei isso a semana passada e eu vou falar isso por mais 1000 anos. Porque como cristãos nós precisamos ter. Se você não é cristão hoje, Jesus Cristo quer renovar a sua mente. Se você está pensando em se jogar de um prédio, de se jogar numa ponte, de tirar a própria vida, hoje Jesus Cristo tem vitória para você, meu irmão, minha irmã. Jesus te ama. Ele te ama. Jesus amava Judas. Jesus amava Judas tanto que o próprio Deus escolheu ele para ser apóstolo. Assim como Jesus também amava Pedro, ao ponto de Pedro também ser escolhido como apóstolo. Ambos não mereciam ser apóstolos, mas o Senhor chamou, porque havia misericórdia, meu irmão, minha irmã. Sabe, falhas nós vamos dar.
Sabe? Judas estava dando falha, Pedro estava dando falha, mas o Senhor, ele quer o quê? Ele não quer saber das falhas, ele quer saber da conversão. E a conversão é afastar das falhas. Essa é a ideia, que às vezes a gente não se liga. Sabe por que a gente não se liga? Porque a gente está muito focado, a gente está que nem Judas e Pedro, focado neste mundo. Judas estava focado no dinheiro, em ganhar dinheiro, em ser rico, ser uma pessoa bem-sucedida. Pedro estava preocupado em alimentar o ego dele para que ele pudesse ser cada vez mais e mais reconhecido. Mas o Senhor, ele não nos traz reconhecimento, ele nos traz paz, alegria, salvação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meu irmão, minha irmã. O primeiro texto que nós lemos, né? O salmista, ele fala assim, ele fala: eu pequei contra ti, me perdoa, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. E aí ele fala assim: eu pequei contra ti, sabe? Cura-me, cura-me. Jesus Cristo hoje está falando para você: eu quero te curar, eu quero te salvar, eu quero te transformar. A questão aqui não é as suas falhas, a questão aqui é o quanto você está disposto a ser curado. Essa é a ideia. E eu vou continuar aqui, fazendo a comparação desses dois malucos. Sabe uma coisa que os dois também foram? Foram traidores, né? Ah, não, só Judas. Não, não, os dois traíram. Eu quero trazer a primeira e mais óbvia traição, que é a de Judas, que está lá no livro de Lucas. Lucas, é isso? É isso aí, Lucas 22, 3, 6, que diz exatamente assim. Então Satanás entrou, eles estavam na Santa Ceia. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia lhe entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Mano, o cara era mó traíra, entendeu? É uma traição meio que óbvia, né? Você vai procurar, você vai encontrar na Bíblia, Jesus Cristo, quando ele é traído, ele passa por um turbilhão de emoções e de situações espirituais que você não faz ideia, meu irmão, minha irmã. Se você lê os evangelhos, leia os evangelhos, leia a Bíblia, cara, você vai ficar muito mais rico intelectualmente, isso é um fato. E aí, cara, Jesus Cristo, ele sobe, ele vai lá orar no Getsemane, ele está intercedendo por todos nós, e ali ele está se entregando como um sacrifício vivo. Aquilo para mim foi o sacrifício de Cristo. A cruz foi consequência, o sacrifício foi naquela oração. E ele fala para Pedro, fala para Tiago e para João: fiquem vigilantes, os caras não conseguem. E aí Jesus Cristo fica até meio que bravo, ele volta lá: mano, fiquem vigilantes. E ele está orando porque ele está entregando a vida. A Bíblia fala que ele soa como se fosse sangue. E tipo assim, mano, o negócio tá ruim. A Bíblia fala que Deus virou as costas para Jesus. E Jesus Cristo tava ali pesado. E aí ele sai dali. E aí daqui a pouco ele acabou de sair no Getsemane. Acabou de dar broncas nos seus discípulos que deveriam estar intercedendo por ele. Aí ele olha, vem vindo Judas e os guardas. E aí Judas vai lá e dá um beijo nele. O beijo da traição. O beijo da trairagem. E aí Jesus Cristo, ele olha e fala assim: mano, Judas, por que você me beijou, cara? Judas, ele quis sinalizar para os caras quem era Jesus, porque obviamente naquela época não tinha Google, Facebook, WhatsApp, né? Porque se tivesse, Judas tinha tirado aquela foto discreta de Jesus, assim, ó, tirava, colocava no Instagram: estou eu e Jesus aqui multiplicando pão. E aí os caras sabiam quem era Jesus, os guardas. Como os guardas não sabiam quem era Jesus, Judas tinha que indicar. Judas chega lá e dá o beijo da trairagem. Entendeu? E aí os caras pegam lá e prendem Jesus Cristo, e a história você já conhece, né? Toda a Páscoa aparece lá na Record, aquele filme de 5 horas, o Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, de Frank Zeffirelli. Assiste lá quando vier a próxima Páscoa. A ideia é basicamente essa: eu assisto a Paixão de Cristo do Mel Gibson. É aquela ideia, entendeu? Sabe, depois da trairagem de Judas. Mas Judas traiu Jesus Cristo por dinheiro. Mas um dado interessante que você deve guardar no seu coração é o seguinte: Judas traiu Jesus Cristo no mundo social. Ele traiu por dinheiro. Amém? Você acha que Pedro foi diferente? Você acha que Pedro, tipo assim, fez alguma coisa diferente? Dá uma sacada lá também em Lucas 22, no mesmo Lucas 22, um pouco à frente, versículos 56 ao 60.
Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, um outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Olha só, meu irmão, minha irmã. Também uma trairagem de Jesus, do nosso parceiro, Pedro. Pedro também traiu, né? Também traiu o povo. Pedro, ele também traiu Jesus Cristo, ele traiu no mundo espiritual. Pedro, ele negou Cristo. E olha só, Cristo, ele fala uma coisa muito louca. Cristo fala assim: aquele que me negardes diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Judas não negou Jesus Cristo. Judas apontou quem era Jesus Cristo. Falou: esse é Jesus. Pedro negou. E ele nega 3 vezes. E um pouco antes, na Santa Ceia, Jesus Cristo olha para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? E aí Pedro, cheio de orgulho, cheio de vaidade, que já fazia parte do caráter dele, porque nós já vimos que essa era uma das falhas dele, ele vira e fala assim: é claro que eu te amo. E aí Jesus Cristo fica quieto, aí Jesus Cristo vai lá e volta: mas você me ama, Pedro? E aí Pedro vira e fala assim: não, mano, é claro que eu te amo. É claro que eu te amo. Entendeu? Aí ele vai lá e ele volta e tal. Pedro, você tem certeza que você me ama? Ele: como pode me dizer isso? É claro que eu te amo, Jesus. Como pode duvidar do meu sentimento? E aí Jesus Cristo olha para a cara dele, olha bem na bola dos olhos de Pedro e fala assim: mas antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E eu tenho certeza que o ego de Pedro falou assim para ele: mas nunca que isso vai acontecer. Eu nunca vou negar Jesus. Né? Eu vou morrer com ele, eu vou passar pela cruz junto com ele, sabe? Nunca eu negarei. O Espírito Santo falou para mim que ele era Jesus, nunca eu vou negar. Quando a casa cai e ele tá lá escondido, a mulher chega e fala: ei, eu te conheço, hein, parceiro? Você não é Pedro? Ele fala: não. Você não é o Pedro que andava com Jesus? Ele falou: não, nem conheço esse tal de Jesus. Aí daqui a pouco chega um cara e vira e fala: mano, você andava com Jesus? Ele falou: não, você tá louco? Você nem conhece esse cara. Ele negou a primeira vez, negou a segunda vez. E aí chega uma terceira vez, o cara fala assim: mano, você andava com Jesus, você também é galileu. Saca? Ele vira e fala: não, mano, eu não sei. E aí o galo canta. Aí quando o galo canta, vem a dor no coração de Pedro. Porque ele entendeu que Cristo estava falando algo para ele. Olha só, Judas não negou Jesus diante dos homens, inclusive ele apontou para os homens. Pedro negou Jesus diante dos homens, e Jesus fala: aquele que me negardes diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Naquele momento, Pedro estava sendo negado diante do Pai, diante de Deus. É triste isso, irmãos, é triste isso. É complicado? É complicado, mas ele também foi um traidor. E eu vou falar, isso é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Na minha opinião, a traição de Pedro é 1000 vezes pior que a traição de Judas. Judas, de repente, ele até cumpriu um propósito. Ele podia ter tomado uma decisão diferente depois que ele cumpriu esse propósito, que é aí que está o problema de Judas. Mas Pedro negou Cristo diante dos homens. Pedro negou o chamado dele. Pedro negou aquilo que ele fazia. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente está com o ego muito inflado e a gente cai numa situação onde nós somos confrontados pelo mundo, muitas das vezes a gente fala: Pedro é mal safado, mas a gente age como Pedro, né? Sabe? Quando você é cristão e você está numa roda de todo mundo falando palavrão e você começa falando palavrão, você é igual Pedro, você está negando Cristo. Quando você é cristão e a galera começa a falar mal desnecessariamente de um outro crente, você se envolve nessa conversa, você está negando Cristo. Quando você se envolve no meio de uma fofoca, você também está negando Cristo. Você não pode esquecer disso não, meu irmão, minha irmã, porque é muito fácil a gente tacar pedra no nosso parceiro, mas vamos tacar um pouco de pedra na gente também. Porque é o seguinte, quando nós temos nosso ego inflado, quando nós temos o nosso ego inchado,
né? Como era o caso de Pedro, quando você se vê diante de uma roda de pessoas que não acreditam na mesma coisa que você e pessoas que estão perseguindo aquele que você andava, você nega. E você nega as suas origens. Pedro negou as suas origens. Ele falou assim: ah, não, eu não conheço esse cara. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Pedro, naquele momento, ele não somente negou Cristo, ele também mentiu. E Jesus Cristo fala que o pai da mentira é Satanás. Então não há muita diferença para mim de Pedro para Judas. Pedro também estava endemoniado novamente, porque ele estava mentindo. Porque ele conhecia, ele andava com Cristo. Ele não mentiu uma vez, mentiu 3. Sabe, meu irmão, minha irmã? Ele mentiu a respeito da origem dele porque ele era galileu e Jesus também era galileu. Tem um cara que fala, mas também era galileu, então os galileus andavam com Jesus. Ele, não, mano, imagina. Pedro, ele também pecou porque ele também traiu porque ele não acreditou. Então, para mim, ele também não é muito diferente de Tomé. Entendeu? Porque Jesus falou que ele negaria 3 vezes. Quando chegou a terceira vez, será que ele não se ligou que ele estava negando a terceira vez? Então, ele também foi Tomé. Sabe? Então não adianta a gente pegar e falar, vamos tacar pedra em Judas, porque Judas é um safado, não sei o que. Pedro também foi safado. Mas por quê? Porque diante de uma situação ele se preocupou com a opinião dos homens. Ele não se preocupou com a opinião de Jesus Cristo. Ele não se preocupou com o que Deus tinha para ele, o amor, a graça. Quando Jesus Cristo confronta ele naquela Santa Ceia, ele sabe que Pedro não está preparado para servir ele verdadeiramente. Por isso que ele pergunta 3 vezes, você me ama, Pedro? Pedro, ele fala da boca para fora, ele não fala da alma para fora, porque a alma de Pedro estava corrompida. Assim como a alma de Judas era corrompida pelo dinheiro, a alma de Pedro era corrompida pela opinião pública, pela opinião da sociedade. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitos suicidas, eles morrem, eles se perdem as suas vidas. Por quê? Porque eles estão preocupados com o que os outros pensam. Nós temos que estar preocupados com o que Jesus pensa de nós. Porque Jesus pode dar salvação. A Bíblia fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, entendeu? É nele que eu posso confiar, é nele que eu posso depositar as minhas esperanças. Eu não posso depositar minha esperança nos homens. Pedro depositou as esperanças dele nos homens. Judas também. Só que Judas depositou porque ele queria dinheiro. Pedro, ele estava com vergonha de Cristo. Sabe, uma coisa que eu nunca tive na minha vida, meu irmão, minha irmã, foi vergonha daquilo que eu sou, cara. Das minhas origens, da forma que eu falo. Às vezes eu falo errado, às vezes eu falo certo, às vezes eu escrevo muito errado. Quem recebe meus devocionais, às vezes a minha esposa, ela sempre tá me corrigindo. Ah, você escreveu tal coisa errada. Sabe por quê? Porque eu sou um ser humano e eu sou falho e eu estou em busca de uma transformação de Deus. Essa é a minha ideia, esse é o meu conceito. Então, tipo assim, a partir do momento que eu achar que eu estou bom o suficiente, eu já vou começar a achar que eu sou melhor que Cristo. E eu nunca vou ser melhor que Cristo, meu irmão, minha irmã. Você nunca vai ser melhor que Cristo. Sabe? Pedro, o ego dele chegou num ponto que ele falou, puxa vida, e lascou. Agora um detalhe muito importante sobre esses dois caras, tanto o ego de um quanto do outro estava lá em cima. Esse aqui estava pelo poder, pelo dinheiro, pelas riquezas. Esse aqui estava pela fama, pela preocupação, o que as pessoas iam achar dele. Sabe, meu irmão, minha irmã, ambos com alma corrompidas. E volto a dizer, ambos apóstolos. Mas olha só o que está escrito no versículo subsequente, porque agora vem tipo assim, mano, a conclusão do que aconteceu. Olha só, Lucas 22, 61 e 62 diz bem assim: então o Senhor virou-se os olhos firme para Pedro e olhou, firmes para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito, hoje ainda que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E então Pedro saiu dali, e aqui está a pegada, e aqui está a chave, a cura, a salvação para a sua alma. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém? Sabe, Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu fortemente. E por ter se arrependido fortemente, o que aconteceu com ele? Pedro viveu. Amém? Olha só que louco. Pedro era apóstolo. Pedro tinha suas falhas. Pedro traiu Cristo. Mas quando ele cai em si, ele se arrepende amargamente e chora nos pés do Senhor.
Sabe, esse choro amargo, esse choro de arrependimento mostra uma alma quebrantada, mostra uma desconstrução. Sabe aquela folha que eu mostrei no primeiro dia? É como se toda aquela folha tivesse cheia de coisa e aí Pedro naquele momento ele pega uma borracha e começa a apagar tudo. E ele vai apagando, apagando, apagando e deixando ela em branco novamente. E quando ele faz isso, a Bíblia fala que ele viveu de novo. E aí, de fato, Pedro foi um grande ministro da palavra de Deus. Ele foi líder dos apóstolos. Ele foi um servo do Senhor. As pessoas tomavam conselho dele. A Bíblia fala que a sombra dele e dos outros apóstolos curavam as pessoas. Ele fez milagres e maravilhas, até mesmo melhores que a de Jesus Cristo, maiores que a de Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, Pedro, ele aqui que tá a chave. Eu não sei o que passa na sua cabeça, eu não sei o que passa na sua mente, mas eu tenho certeza que se você buscar a presença, a face, a graça e a glória de Jesus Cristo, ele pode te curar. Ele pode te transformar, ele pode mudar o rumo da sua história como ele mudou o rumo da história de Pedro. Como eu disse, na minha opinião, Pedro ele foi 1000 vezes pior que Judas, mas a decisão final de Pedro mudou a história da vida dele e aí ele vive. E ele vive e o nome dele está hoje cravado em igrejas pelo mundo. O nome dele foi santificado. É uma referência. A Igreja Católica fala que ele é o primeiro Papa. Quer dizer, o cara teve o nome dele assim jogado para as alturas. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele quebrou todo o ego, todo o orgulho, toda a vaidade. E ele chegou até Jesus Cristo e falou: eu errei. Ele confessou os seus pecados, ele confessou as suas falhas, ele se entregou nas mãos de Jesus Cristo. E se você ler na sequência, né, mais para frente na palavra, Jesus Cristo encontra ele novamente e fala assim para ele: Pedro, você me ama? E aí ele fala: eu te amo, mas daquela maneira ele já falou de uma forma mais humilde. Ele fala: eu te amo, Jesus. Aí Jesus Cristo fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aí volta Jesus Cristo e fala para ele assim: mas tem certeza que você me ama, Pedro? E aí Pedro ele fala assim: eu te amo, Pai, já com um semblante um pouco mais triste. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus Cristo vai pela terceira vez e fala: você me ama, Pedro? E aí Pedro começa a chorar porque ele lembra que negou Cristo por 3 vezes. E ele fala: eu te amo, Jesus. E aí Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas pela terceira vez. E Pedro de fato apacentou as ovelhas de Jesus Cristo, porque Pedro se arrependeu com todo o coração, com toda a alma. E aí todo aquilo que ele conhecia foi-se embora e uma vida nova ele começou em Cristo Jesus. Por mais que a alma dele tivesse corrompida, agora ele conhece a Cristo. E o nome dele é lembrado como um grande apóstolo, como um santo, e por aí vai. Né? Mas olha só o que fez o nosso amigo Judas. Mateus 22, versículo 3, está escrito bem assim. 27, desculpa, irmãos, estou meio escalafobético hoje. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes e sacerdotes e os líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois foi e se enforcou. Olha só o que aconteceu. Depois ele foi e ele se enforcou. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele tirou a própria vida. Por quê? Porque o orgulho era tão forte, né, que a mente dele sucumbiu. A vaidade era tão forte que a mente dele sucumbiu. E olha só o que o pessoal faz com o dinheiro dele na sequência dessa passagem, em Mateus 27. Os chefes dos sacerdotes pegaram dinheiro e disseram: isso é um dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei, por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, olha, um campo que era uma bênção, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Porque isso naquele campo, por isso aquele campo era chamado, é chamado até hoje de campo de sangue. Sabe, Judas, além de ter tido o nome dele ter se tornado maldito, né? Além do nome dele ter se tornado um nome maldito, sabe? Ele não conseguiu voltar atrás na vida e ele vai lá e tira a própria vida. É isso que você quer para você, meu irmão, minha irmã?
Sabe, eu te apresentei aqui duas histórias, uma história de vida e uma história de morte. Eu me confundi aqui, ó. História de vida e uma história de morte. Tá ligado? Ambos tiveram as mesmas falhas, ambos negaram a Cristo, traíram a Cristo, ambos foram apóstolos. Só que um buscou o caminho do arrependimento. O Judas também podia ter feito isso, mas Judas ele buscou o caminho do orgulho, o caminho do mundo. Então ele vai lá e tira a própria vida. Será que é isso? Será que é isso que Deus quer que aconteça na sua vida? Sabe, meu irmão, irmã, eu entendo quando a gente peca de uma forma tão forte como a de Judas e como a de Pedro. E eu entendo mesmo, verdadeiramente, eu não nego. Eu já passei por várias situações na minha vida que eu me arrependo demais de ter feito. E isso até me trouxe várias vergonhas. E tipo assim, sim, passa na sua cabeça a vontade de tirar a própria vida e sumir na frente de todo mundo. Mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus está procurando de nós? Será que é isso que Deus está querendo para a nossa vida? Será que é esse caminho que o Senhor está tratando para nós? Será que essa é a diretriz de Jesus Cristo para a nossa vida? É claro que não, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus fala que Deus tem planos de vitórias para nós e não de derrota, de alegria, de não de tristeza. E se a palavra de Deus falar isso para mim, meu irmão, minha irmã, sabe o que eu penso? Eu penso que eu preciso buscar isso para a minha vida. Sabe, se você hoje tem seus pensamentos voltados para a morte, é hora de você se arrepender e buscar em Cristo cura, porque Ele tem vida e vida com abundância para você. Sabe, o tema desses três últimos vídeos era como viver bem a vida, como manter a vida viva. Sabe? Como a gente mantém a vida viva? A gente mantém a vida viva estando com Cristo, porque Ele é a fonte da vida. Pedro, ele tipo assim, ele pecou, ele falhou, ele também foi apóstolo, mas ele pecou e falhou como todos nós podemos falhar, porque estamos todos sujeitos à falha, mas o arrependimento fez a diferença na vida dele e ele se tornou um grande apóstolo. Judas, ele também errou, também falhou, mas ele procurou o pior caminho para poder voltar atrás. Será que é isso que Deus queria para Judas? É claro que não. Sabe, é claro que não. Deus queria para Judas salvação, mas ele buscou o suicídio como uma saída. O suicídio nunca é uma saída, o suicídio é a desistência. Jesus Cristo não quer que você desista. Jesus Cristo quer que você viva, quer que você evolua. E Ele quer mudar o quê? Ele quer mudar a sua mente. Ele quer mudar o seu comportamento. Ele quer tirar ali o conhecimento do mundo. Ele quer tirar ali as lembranças ruins. Ele quer trazer para sua memória boas emoções, né? Porque quando você tem na sua memória boas lembranças, ela produz boas emoções. Isso é um fato. E quando a gente lembra do pecado, a gente quando Pedro lembrou do pecado, quando Jesus pergunta pela sexta vez se ele amava, ele chora, porque ele lembra que ele fez uma coisa ruim, e aquele pecado não fez ele ficar amargurado, com raiva ou tentar se matar, fez ele se arrepender e chorar novamente. Essa que é a questão. Judas não, quando ele viu que ele entregou alguém inocente, ele não usa o dinheiro porque ele viu que ele já estava tão preso ao dinheiro que ele viu que aquilo não era bom, ele joga fora e vai lá e se mata. Mas Pedro não, Pedro buscou Jesus porque sabia que Jesus era misericordioso. Se Judas tivesse feito a mesma coisa, ambos seriam grandes apóstolos. Mas ele preferiu se matar. Ele preferiu se matar. Esse nunca é o caminho, meu irmão, minha irmã. Sabe, Satanás ele começa a trabalhar na sua mente, ele começa a trabalhar aqui dentro das suas emoções, até chegar na sua vontade, para que a sua vontade seja o suicídio, porque ele vai falar para você assim: você aqui é muito melhor do que você fora do mundo, é muito melhor do que você dentro do mundo. Isso é uma mentira, Satanás é mentiroso. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Não deixe ele invadir. Eu falei agora no começo desse vídeo que Satanás ele trabalha aqui na nossa mente e ele fica jogando: você não presta, você não vai para frente, você não sei o quê. E se você der ouvido para ele,
você vai acabar sendo arrastado. Agora, se você ouvir atentamente a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, ele está batendo hoje na sua porta. E se você abrir, se você virar essa maçaneta, ele vai entrar e ele vai cear com você, meu irmão, minha irmã. E se ele cear com você, as vitórias vão alcançar o seu coração. E se ele cear com você, a graça e o amor de Deus vai alcançar a sua vida em nome de Jesus. Então permita hoje que Jesus Cristo ele cuide da sua vida. Sabe? Eu falhei. Então se arrependa. Chore na presença do Senhor. Eu vou usar um termo de um brother meu. Rasga seu coração na presença de Deus. Rasga, tira tudo de dentro. Sabe? Fala, Senhor, tira, eu não quero isso. E fala pro Senhor ele ir lá e tipo assim, tirar toda coisa ruim. Colocar só as bênçãos dele sobre a sua vida. E aí você vai viver. E você vai viver uma vida com abundância. Vão vir tempos de falha, sim, veio. Às vezes até o próprio Senhor fala, lembra que você fez aquela coisa errada? Para que você, tenha um certo arrependimento? Sim, isso vai acontecer. Mas Deus, ele vai limpar as suas falhas. E vai trazer a graça e o amor novamente para a sua vida. Não escolha o suicídio como uma opção. Escolha Jesus Cristo porque Ele vai te dar vida e vida com abundância em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, é isso que eu tenho para você. Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que existem momentos difíceis nas nossas vidas. Somos falhos. Pedro falhou, Judas falhou, Davi falhou, José falhou, Elias falhou, Eliseu falhou, mas Jesus Cristo ele nunca falha. E é nele que a gente tem que se inspirar. Amém, meu irmão, minha irmã? Se liga nessa ideia, se liga nessa palavra. Não deixe que Satanás roube a sua vida, em nome de Jesus. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes fazer uma oração por você. Eu não sei o que passa hoje na sua cabeça, eu não sei o que está acontecendo aí dentro. Mas eu tenho certeza que Jesus Cristo ele pode trazer vida e vida com abundância para você. Então eu quero orar por você, meu irmão, se você assim permitir, por você, minha irmã, se você assim permitir. Esse vídeo está sendo gravado, mas você pode falar, mas é uma gravação. Não importa, se você orar 5, 6 vezes, se você voltar esse vídeo e orar de novo comigo, Deus vai ouvir a sua oração. E lá dos céus ele vai se inclinar e ele vai trazer vitória e condição para a sua vida em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Então ora comigo. Vamos expulsar da nossa vida, da nossa mente, todo espírito de morte, para que a gente encontre em Cristo vida e vida com abundância. Amém? Feche os seus olhos junto comigo em nome de Jesus agora. Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico e eu te exalto, Pai. Mais uma vez elevo meu coração, a minha vida em tuas mãos, Pai, e entrego, Senhor amado, completamente a minha vida no teu altar, Pai. Mais uma vez eu me entrego a Ti, Senhor amado, em espírito e em verdade, Pai. Mais uma vez eu adoro, Senhor amado, com tudo que sou, com tudo que tenho, Pai. Para que a Tua graça e o Teu amor, Ele possa realmente nos alcançar, nos transformar e nos trazer vida e vida com abundância, Pai. Senhor amado, neste momento que eu estou orando aqui, Senhor amado, vidas estão ali sendo consumidas por Satanás e o demônio, Senhor amado, ele está a ponto de cercar vidas e tragar para a morte, Pai. Mas o Senhor é o Deus da vida e a vida com abundância, Pai. Do Senhor há luz, do Senhor há graça, do Senhor há amor, Pai. Então, Senhor amado, neste momento, no nome santo de Jesus Cristo, eu venho clamar a Ti para que o Senhor venha agora expulsar da mente dessas pessoas todo espírito de suicídio, todo espírito de morte, Pai querido. Senhor amado, falhas nós teremos, Pai, mas a Tua misericórdia ela é muito maior que as nossas falhas. O Teu amor é muito maior, Senhor amado, que o nosso pecado, Pai. E, Senhor amado, nós encontramos em Ti aquilo que é chamado de graça, Pai, o favor imerecido, Senhor amado. E se recebemos essa graça, se recebemos esse favor, então, que Ele possa trazer vida, Senhor amado, para que possamos, Senhor amado, em Ti ter vida, Senhor. Senhor amado, eu não conheço os corações que estão orando comigo, mas o Senhor conhece. Então, Senhor amado, evita, Senhor amado, que pessoas consumam a sua vida, Senhor amado, com drogas, com destruição e principalmente com o suicídio, Pai. Nos ajuda, Senhor amado, como servos do Senhor, levar a Tua palavra de vida, Senhor amado, para aqueles que estão buscando a morte, Pai. E, Senhor amado, muda o rumo da história daqueles que estão orando comigo, para que, Senhor amado, possamos ter mais pessoas com testemunhos de vida, Senhor amado, e que, Senhor amado, possamos viver tempos de vida até a vinda de Cristo sobre nós, Pai.
Senhor amado, cuida de cada coração que está orando, Senhor amado, comigo. Cuida da minha vida, Senhor amado, da vida da minha família, Pai. Cuida dos nossos corações, Pai. E livra-nos de todo pensamento ruim. É o que eu te peço nessa oração, te louvando e te exaltando, no santo e precioso nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que esses 3 vídeos tenham trazido bênçãos para a sua vida em nome de Jesus. Espero que a graça do Senhor, o amor de Deus possa ter transformado a sua vida verdadeiramente em nome de Jesus. Esse vídeo ele está sendo transmitido aqui no YouTube e também lá no nosso canal no Instagram. Amém? Então se você também quer curtir, dá uma curtida lá no Instagram também em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas não esqueça de curtir aqui o nosso vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas que você sente que está tendo esse tipo de pensamento. Amém? Porque Jesus Cristo ele veio trazer vida e vida com abundância sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se liga nessa ideia.